Olá pessoal, Marcel novamente na área. Vamos para mais uma aula de Construct 2. Nessa aula nós vamos dar continuidade à série de gravidades. Então, para quem está chegando agora, nós temos aí uma série mostrando várias mecânicas sobre como utilizar a gravidade em Construct 2. Mecânica na água, inverter a gravidade, gravidade no espaço, dois modelos diferentes, naves com campos gravitacionais. E na aula de hoje é uma aula extra. Vou estar mostrando, eu selecionei um game na Google Play e vou estar reproduzindo a mecânica principal desse game em Construct 2. Vou mostrar agora para vocês como é esse game no dispositivo móvel e daí nós voltamos para a aula. O nome do game que eu selecionei para mostrar para vocês é Orbit. Já tenho ele instalado aqui no Android. Ele foi feito em Unity e ele tem uma mecânica bem fácil de reproduzir. Nosso personagem é um foguete e ele tem que passar pelo meio dos arcos. Tem uns asteroides que também precisam ser desviados. E ele pontua só se passar no meio dos arcos. Não pode encostar no planeta também. Então ele não pode sair da tela, não pode encostar no planeta, tem que passar no meio dos arcos para pontuar. Esse é o game que nós vamos reproduzir na aula de hoje. Vamos para a aula. Voltando aqui então, agora eu vou mostrar para vocês o resultado que eu consegui obter reproduzindo esse game, ou seja, o resultado da nossa aula de hoje. Então está aqui a nossa nave. Quando eu dou um clique ou no dispositivo móvel a gente dá um tap, um touch, ela vai para cima. Então o objetivo é passar no meio dos arcos e desviar tanto dos asteroides quanto das extremidades dos arcos. E nós temos aí a nuvem, que é só para bonito. Ele não pode bater no planeta e não pode sair do layout. E eu consegui reproduzir aqui uma coisa bem legal. Deixa eu passar por aqui. Eu consegui reproduzir o efeito 3D de passar no meio do arco. Então, ao passar na primeira borda do arco, a nave passa na frente. E na segunda borda do arco, ela passa por trás da borda. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, aí o nosso efeito de 3D no arco. Quando passar no meio do arco, a gente está pontuando também, mostrando a pontuação ali na HUD. Então, vamos para a aula, vamos para o Construct. Vou reduzir um pouco o tamanho aqui. Vou copiar o tamanho da visualização para o nosso layout. Inserir um background, tiled background. Ok, tá aí o nosso fundo. E essa layer vou chamar de background ou BG. Eu posso bloquear ela. Vamos criar uma nova layer. Layer Game. Nessa Layer Game a gente tem que lembrar sempre de deixar ela selecionada. Se eu deixar essa que está bloqueada aqui e inserir um novo objeto, ele vai inserir nessa. Também não é problema, porque depois dá para trocar ali. Mas é legal já deixar a layer selecionada. Vou inserir aqui o planeta. Tá aí o nosso planeta, vamos diminuir ele, segurando o Shift. E eu vou adicionar um efeito de rotação. Aqui o Rotate.
também Solid, porque a nossa nave vai bater nele. O Rotate vem como default uma rotação. E eu vou querer mostrar aqui pra vocês qual é. Ela é uma rotação rápida e pra frente. Eu vou querer ela pra trás e um pouco mais lenta. Deixa eu fechar esse aqui que tá rodando. Tá, então vamos lá. Para ir para trás é negativo e eu vou criar ela um pouco mais lenta. Então negativo 50. Tá aí o nosso planeta para trás, dá para ser até um pouco mais lento. Pronto. Agora eu vou inserir uma nuvem. Para a nuvem a gente insere uma sprite só de controle aqui. Controle da distância da nuvem. 300 por 5. Uma cor qualquer. Aí o ponto dela eu tenho que deixar no 0. Ponto 0. Eu também vou colocar uma rotação nela. Só que um pouco mais lenta. Então vamos colocar aqui menos 20. Ela vai seguir a mesma direção do planeta, só que um pouco mais lenta. O que faz a nuvem girar é ela estar grudada na ponta dessa rotação aqui, desse objeto aqui. E daí a gente deixa ele invisível. Então vamos lá. Inserir a nuvem. Nuvem aqui. Na nuvem eu vou colocar o behavior de pin. E quando eu iniciar o projeto, eu vou fazer ela grudar naquela barra. Então, Start Layout. Só vamos dar nome às coisas. Aqui é o planeta. Esse aqui é a órbita. Aqui é a nossa nuvem. Então eu vou grudar a nuvem no órbita. Pronto, quando eu começar o projeto, a nuvem vai estar grudada na órbita e isso vai fazer com que ela siga o planeta, ou siga a órbita no caso. Agora é só deixar invisível essa órbita. Então tá aí o nosso planeta e uma nuvem seguindo ele em órbita. Deixar ela com uma opacidade de 60. Agora vamos inserir o nosso objeto personagem. Então essa nave 2 aqui. O que vai fazer com que o nosso personagem tenha gravidade é o behavior platform. Nós vamos estar usando o behavior platform. Então vamos configurar esse behavior. Não vai ter velocidade. Eu quero um máximo de aceleração. Desaceleração não importa, não vai ser usado.
não vai ter pulo, gravidade de 500 e o máximo da queda de gravidade de 400. E não pode ter os controles. Ok, isso aqui vai fazer com que a única coisa que funcione é a gravidade. Agora vamos adicionar o plugin de touch, porque eu quero que ao tocar na tela ele vá para cima. Então vamos programar isso. Quando eu tocar qualquer touch, então é N-touch start. Quando qualquer touch ocorrer, eu vou fazer duas coisas. Eu vou jogar minha nave para cima. E jogar a nave para cima é aplicar uma força no vetor Y, tá? Então aqui nós temos o Y, set vetor Y. E que força que eu vou aplicar? Uma força de menos 250. Então só para vocês entenderem, o Y é a linha vertical. Quanto mais para baixo nós formos, o Y ele tá baixando. E o que eu vou fazer quando eu tocar na tela é jogar ele com uma força de negativo 250. Então isso vai fazer com que ele tenha sua gravidade aplicada para cima. Negativo 250 é uma força. Só que se eu só jogar ele para cima não é suficiente, porque a imagem não vai se mover. Então eu vou mover o ângulo dessa imagem aqui também para cima. Então vamos lá, aplicar um ângulo, set angle, e vou colocar esse ângulo mostrar o resultado ali para vocês. Eu vou colocar ele a 340. Nós estamos aqui no ângulo 0. 340 significa aqui para cima, porque o ângulo 0 o ângulo ele começa para baixo. Então aqui ângulo 45, aqui ângulo 90, aqui ângulo 180, 270, e eu estou aplicando ou colocando ela, né, forçando ela aí para o 340. Então é esse ângulo aqui. Então quando eu tocar na tela, eu vou fazer com que ela vá para cima, aplique uma força e vou colocar a imagem num ângulo de 340. Só que tão logo isso ocorra, eu vou sempre manter ela baixando devagar, ela vindo para baixo devagar. E isso eu vou fazer de que forma? A todo momento. Então é um every tick. A todo momento eu vou estar ajustando novamente o ângulo dela com o rotate. Rotate clockwise. De que forma? 40 vezes o delta time. Delta time é o processamento do computador que vai estar rodando o jogo. Então a todo momento ela vai estar descendo numa velocidade de 40. Vamos ver como é que ficou isso. A todo momento ela vai estar caindo com uma velocidade de 40. Deixa eu dar F5 aqui. E se eu der um clique, ela vai para cima. Então eu volto ela ao ângulo 340, aplico uma força para cima, mas a todo momento ela está descendo a rotação da imagem para baixo. Então esse é o nosso efeito de tocar, levar a nave para cima, e depois de que tocou ela está caindo em direção ao planeta. Eu vou chamar isso de gameplay. Então vamos criar um grupo aqui chamado gameplay e colocar essa minha mecânica dentro. Só que também nós vamos ter um game over. Eu quero que quando a nave saia do layout, outside of layout, ou quando a nave colidir, vou colocar um or aqui e adicionar uma condição, ou quando a nave colidir com o planeta,
planeta, que deu um restart no layout. Então esse aqui é o nosso, por enquanto é o nosso game over. Depois nós teremos mais. Vamos ver como é que ficou. Então se a nave sair do planeta, ela restarta. Depois eu vou colocar a nave aqui. Então se ela sair do planeta, vai ser só para cima. Embaixo ela vai colidir. Se ela sair do layout, é só para cima. Para baixo ela vai colidir com o planeta. Agora vamos inserir um asteroide. Vamos colocar ele para um ângulo de 180. Então a direção dele vai vir para cá. E eu vou colocar um comportamento de bullet com uma velocidade de 110. Agora eu vou fazer com que se criam a cada X tempo uns meteoros e vou escolher uma posição para isso. Então vamos fazer assim: criar um grupo de obstáculos. E aqui dentro, a cada X tempo, então every X seconds, e eu não vou criar um tempo fixo, vou colocar um tempo variável aí. Choose, escolha entre 2 ou 3 segundos. Eu vou criar objetos, então uso create object. Ok, vou criar qual objeto? Um meteoro. E em qual posição? Eu tenho que escolher essas posições aqui, então vamos lá. Às vezes eu vou querer aqui, então sempre vai ser na posição X 950, mas na Y eu vou querer às vezes na 230, às vezes na 110 e às vezes na 50. Então também vou colocar um choose aqui. Aqui vai ser sempre na 950, pelo que eu olhei lá. E aqui eu vou escolher entre algumas posições. Choose. Vamos escolher entre 50, 110 e 237. Vamos ver como ele vai se comportar. Então tá aí. Às vezes em 2 segundos, às vezes em 3 segundos e em uma daquelas posições que eu marquei lá. Então nós temos aí um efeito aleatório de criação de asteroides. Agora, se eu colidir com ele, então vou colocar aqui um solid só para ficar com um efeito legal de colisão. E eu preciso programar essa colisão aqui no Game Over. Nave colidir com um asteroide, com um meteoro. Eu preciso fazer algumas coisas aqui porque eu não vou destruir a nave. Eu vou só desabilitar o touch. Eu quero que ela fique com um efeito de queda. Então seria muito simples eu só destruir a nave e restartar o layout. Mas eu vou fazer diferente. Tá,
para isso eu preciso criar uma variável. Vamos lá. Colisão. Eu vou considerar que colisão é uma variável booleana, onde 0 significa não e 1 significa sim. Então, toda vez que começar o meu layout, eu vou definir que colisão é igual a 0. E eu vou, se ela colidir com o meteoro, eu vou mudar essa variável para 1. Quer dizer que ela colidiu. Por que isso? Porque eu só vou permitir que faça o touch se a colisão for igual a 0. Então eu vou adicionar uma condição aqui, comparando a variável colisão igual a 0. Então se ele encostar se a nave encostar no meteoro, eu não vou mais conseguir dar o touch, ou seja, eu não vou ir mais para cima. Só que eu vou fazer mais coisas. Então eu vou fazer com que não funcione mais o touch e eu vou deixar a nave um pouco mais opaca. A opacidade ela dá um efeito de desabilitado. Então vou colocar uma opacidade aqui de 50%. Então ela vai ficar mais opaca. E também vou fazer com que tenha uma explosão. Eu não tenho ainda um objeto de explosão, vamos criar. Vou inserir uma explosão aqui. A explosão ela tem vários frames, então vou inserir aqui por baixo. Import frames. Pegando da primeira. Com shift até a última. Então essa aqui é a nossa explosão. A velocidade está boa, vou colocar 10 aqui na velocidade. Vamos ver como é que ela ficou. Tá bom assim. Muito grande, vamos diminuir ela. Tá, essa é a nossa explosão. Deixar ela aqui do lado. E vou fazer com que a nave dê um spawn na explosão. Eu fiz bastante coisa aí, vamos ver se está funcionando. Então a nave não pode encostar num meteoro. Se ela encostar no meteoro é para aparecer uma explosão e ela vai ficar desabilitada. Pronto. Mesmo que eu tecle novamente, ela não funciona por causa da variável colisão. Só funciona o touch com a colisão igual a 0. Pronto, ó. Agora não funciona mais. Então, tá certinho. Vamos fazer mais coisa. Agora vamos pôr os arcos. Antes de pôr os arcos, eu vou explicar que lógica que eu montei e o que eu fiz. Então, para dar aquele efeito 3D de que um arco ele vai passar a nave na frente da primeira metade do arco e por trás da segunda metade do arco. Para que fosse possível, eu criei um arco aqui, arco principal, vou mostrar ele no Fireworks para vocês. Eu criei um arco e dividi esse arco em duas partes. Então essa daqui é uma parte e essa daqui é a outra parte. Só que como uma única imagem eu não conseguiria fazer aquele efeito. Então eu salvei em duas imagens, o arco 1 e o arco 2, que na verdade é a mesma imagem, e eu deixei o tamanho em branco aqui porque eu vou colocar uma imagem em cima da outra lá dentro do construct. Tá? Então essa imagem aqui eu crio ela antes e deixo numa layer que está atrás da nave. A segunda parte do arco eu crio numa layer, na mesma layer da nave no caso. Então a nave vai passar por trás dessa porque eu criei o arco depois, mas ela vai passar na frente do arco que está numa layer atrás da nave. Tá? Vou mostrar isso na prática. Então eu vou inserir duas imagens aqui que são as duas metades do arco. Eu vou chamar essa primeira de arco 1
E vou chamar a segunda de arco 2. Vamos reduzir esse tamanho. Como as duas imagens são para ter o mesmo tamanho, então se eu mexer numa, é só eu copiar daí o tamanho dela para outra. Essas duas imagens sempre vão estar juntas. Só que essa primeira metade aqui, eu vou criar ela numa layer separada. Para isso que serve as layers, para a gente poder estar trabalhando objetos da frente e objetos atrás. Vou chamar uma layer só de arco. E vou colocar essa layer antes aqui. Tá. Levar esses objetos aqui fora. Ok, eu vou criar dinamicamente esses arcos. Para isso, vou usar uma outra técnica que não aquele create. Vou usar uma técnica de criar um lançador. Que nada mais é do que um pequeno sprite que vai ficar invisível. Deixar ele de 10 por 10. Esse sprite aqui vai ser o meu lançador. Vou colocar um behavior nele de sign. Esse sign vertical. Então ele vai ficar se movimentando para cima e para baixo. E vou mudar o ângulo dele, que ele está para o ângulo 0. Eu vou mudar para o 180, porque os objetos que ele lançar vão vir para cá daí. Então vou mudar aqui o ângulo dele de 180. Pronto, ele está apontando em direção à nave. Tá, esse é o nosso objeto lançador. Eu vou querer que a cada X tempo ele lance esses arcos para cá. Já posso programar aqui. Então a cada a cada X tempo eu vou querer que ele escolha também entre 3, 4 e 5 segundos. Eu quero esse nosso objeto lançador spawn. Só que ele vai dar um spawn primeiro no arco. Em qual layer? Na layer arco. E o segundo arco lá, spawn. A segunda metade do arco na layer game. Então um vai estar na frente e o outro vai estar atrás da nave. Vou colocar nome nesses objetos, senão não fica legal. Lançador. Esse aqui é o arco 2. Esses dois arcos eu vou querer que à medida que eles sejam criados, eles se movimentem em direção à nave. Então eu preciso de behavior bullet. Bullet aqui. Numa velocidade de 100. Então esse aqui eu coloquei no arco 1, vou colocar no arco 2. Bullet. Fecha aqui. Behavior bullet. Também numa velocidade de 100. Então eu vou criar esses arcos e eles vão vir para cá. É uma boa prática, gente. Quando iniciar o layout, eu destruir todos os objetos que eu não vou estar usando. Então eu vou estar fazendo isso com esses 3 objetos aqui. Eles precisam estar no layout, porque eu crio eles dinamicamente. Mas quando começar o jogo, eu não preciso deles. Então eu vou fazer isso. Eu vou destruir o arco. Destruir o arco 1, destruir o arco 2. Vou destruir a explosão. Só o meu asteroide que eu não vou precisar destruir, porque ele já pode começar no jogo. O resto eu não vou precisar que comece.
Vamos ver se está ok. A cada X tempo eu vou lançar esses arcos. Aí apareceram os arcos. Só ele tá invertido. O primeiro tá aparecendo por fora e o segundo a nave por cima. Vou inverter essas layers. Deixando aqui criar o arco 1, vamos criar na game. E o arco 2 criar na arco. Vamos testar. Tá aí a primeira metade a gente passa na frente com a nave, a segunda por trás. Agora vamos colocar os colisores no arco. Se ele bater na parte de cima ou na parte de baixo, a nave tem o mesmo efeito do asteroide ali. Para isso, já que eu tenho dois sprites, um deles eu vou usar para ser o colisor de cima e o outro eu vou usar para ser o colisor de baixo. Então vamos aqui no colisor, apagar a maioria dessas colisões, esses pontos, vou deixar só 3. Então, se a nave bater aqui, vai dar game over. Além de eu fazer isso, eu preciso colocar no comportamento, inserir o comportamento de sólido para o arco. Então, vamos aqui, solid, para ela não passar por meio desse arco, senão dá aquele efeito ruim de ela passar pela metade só. No outro arco eu vou fazer a mesma coisa com os colisores, só que agora na parte de baixo. Então eu vou deixar uns pontos de colisão aqui, apagar essa sobra. Ela também não pode bater, a nave não pode bater aqui na parte de baixo. E inserir o comportamento de sólido. Tá, isso já vai fazer então com que a nave não possa bater nenhuma das duas extremidades, só no meio, passar pelo meio. E vamos fazer, isso aqui vamos colocar no lugar certo. E vamos fazer que se a nave colidir com o arco, ela também dê game over. Para reaproveitar esse mesmo código aqui, eu vou fazer uma mudança. Então, eu vou adicionar algumas condições aqui com OR. Então, coloquei o OR. Agora, se a nave colidir com o arco 1, ou se a nave, adiciona mais uma condição, colidir com o arco 2, com a segunda metade do arco, ela vai entrar nesse mesmo código, mas não vai funcionar se eu deixar desse jeito. Então eu preciso, na verdade, mudar todo esse código aqui para um sub-evento, que é só para fazer se ele estiver com o jogo normal. Porque se ele já estiver com colisão, ele não precisa fazer isso de novo. Então eu preciso mudar esses 3 códigos para dentro desse daqui. Então vamos rodar. Vai funcionar normal se eu colidir com o asteroide, mas vamos testar no arco. Se eu bater na parte de cima do arco, deu colisão. Se eu bater na parte de baixo, nesse caso vai ser difícil. Vai. Também. Opa, não encostei. Aí deu colisão. Então tá funcionando para esses 2 casos. E também vamos testar aqui no Meteoro. Funcionou. Tá certinho. Vamos ocultar esse lançador e dar uma organizada.
vamos criar os arcos fora do layout. Vamos colocar a nave mais perto do planeta. Colocar essa nuvem, vou colocar no background. Ela vai aparecer atrás dos arcos. Como nós estamos criando objetos, tanto asteroides quanto arcos, eles, depois de saírem do layout, eles ficam se acumulando e isso vai carregando memória. Então é uma boa prática nós inserirmos um coletor desses objetos que não precisamos mais. Eu vou chamar esse coletor de descarte. Então eu vou criar um sprite aqui chamado de descarte. Vou criar um grupo aqui também de descarte. Na verdade não preciso de um grupo porque faz parte dos obstáculos aqui. Eu vou só adicionar aqui se um arco, os dois arcos no caso, né, colidirem com o descarte, eles serão destruídos. Então o arco 1 destrói. Mesma coisa para o 2. Colidir com descarte. E o nosso asteroide. Acho melhor criar um grupo por isso mesmo. Eu vou deixar fora da tela aqui, é só para testar. Então, à medida que os objetos forem encostando no descarte, eles vão limpando. Isso eu posso deixar aqui fora. E agora vamos para a pontuação. Quando passar no meio do arco, nós temos que pontuar. Então vou criar aqui uma sprite font. Eu já preparei uma sprite font para isso. Essa sprite font é de 40 por 40. Deixa eu aumentar ela aqui. Aqui. 40 por 40 e ela tem só os números de 0 a 9. Então posso deixar aqui. Parece lá legal. Então vou deixar no 0. Eu vou precisar pontuar só quando passa por dentro do arco. E para isso fica difícil, tipo assim, eu não posso colidir com o arco, eu tenho que colidir com um outro objeto. Então vou criar um objeto chamado pontuar. E esse objeto vai ficar invisível. Quando a nave encostar nele, ele pontua. Então ele vai ficar aqui. Quando a nave encostar nesse cara, ele pontua. Pontuar. Mesma lógica, eu não preciso dele no quando começar, então eu já vou destruir ele. E quando eu criar os arcos, então vamos lá, o lançador. Um spawn. Vamos pontuar. Para que esse pontuar siga
os arcos, eu vou deixar ele igual os arcos no sentido de ter o bullet aqui com uma velocidade de 100. Então, pego esse cara aqui, que é o nosso pontuar, vou colocar um bullet com 100. Tá aí, perfeito. E agora quando eu colidir, né? Então vamos lá. Aqui no gameplay, eu vou fazer quando a nave colidir com o pontuar. Só que ainda não criei uma variável para guardar os pontos. Então vamos criar uma variável aqui. Pontos. Então eu sempre vou adicionar 1 para pontos quando eu colidir a nave com o pontuar. Deixar isso dentro do gameplay. Só tem um detalhe: toda vez que eu começar o jogo, eu quero que pontos seja igual a 0. Pontos é igual a 0. Isso. Agora eu preciso mostrar esse cara aqui, que ainda não tem nome. HUD pontos. Eu vou usar um EveryTick que já existe, que está aqui no gameplay. Aqui. A todo momento a nave desce. Então eu vou inserir aqui que também a nossa HUD pontos vai ter o text igual a pontos. Nossa, esse primeiro ficou difícil. Então, ele colidiu com o pontos, fez um ponto lá. Se vocês perceberam, a nossa nave não está restartando o layout quando colide com o planeta. Eu não sei explicar o porquê, mas invertendo essa condição aqui, quando ela colidir com o planeta, ela também restarta o layout. Vamos testar ali. Ó, quando ela colidir com o planeta, ela restart, ou quando eu sair pelo layout lá pela parte de cima, ela restarta. O que nós precisamos agora ajustar aqui, deixar invisível esse nosso pontuar ali. Então ele pontuou lá, eu passei pelo meio, pontuou de novo, e eu preciso deixar invisível esse pontuar. Invisível. E também vou colocar ele no coletor aqui de descarte. Se o pontuar colidir com descarte, ele é destruído. E era esse o nosso protótipo, pessoal. Fizemos aí uma réplica do game Orbita, feito em Unity. Então temos o planeta em rotação, uma nuvem, alguns asteroides e uns arcos. O objetivo é passar pelo meio dos arcos sem colidir nas pontas ou colidir com os asteroides. Agora é só reproduzir o resto do template: menu, créditos, som e novas fases. Para a aula de hoje era isso. Um abraço e até a próxima.